Olá, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre isomeria. Vamos falar sobre a isomeria configuracional geométrica. Olha que legal entender sobre a isomeria geométrica. A nossa visão, ela pode ser compreendida como uma reação de interconversão de isômeros geométricos. Então, na retina existe um pigmento sensível à luz, constituído pela associação da cis-retinal com uma proteína. Esse pigmento, quando em contato com a luz visível, transforma-se na transretinal, então o seu isômero. Tal processo leva à mudança na conformação da proteína do fotorreceptor, gerando um impulso nervoso transmitido pelo nervo óptico ao cérebro. Nesse mesmo instante, uma enzima, a retinal isomerase, converte a forma trans na forma cis, possibilitando assim novos impulsos. Que legal, né? A nossa visão tem a ver com o conteúdo da aula de hoje. Bora aprender? Primeiro, eu gostaria de relembrar vocês que os isômeros espaciais ou a estereoisomeria tem um subtipo que é a isomeria configuracional, dividida em isomeria geométrica e isomeria ótica. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a isomeria configuracional geométrica. O que é estereoisomeria, professora? O que é estereoisomeria, isomeria espacial? São aqueles isômeros que não se diferenciam pela conectividade, ou seja, pela sequência ou natureza de suas ligações, como os últimos isômeros que a gente viu. Eles vão diferenciar pela configuração espacial. Então, eles vão ter iguais fórmulas moleculares, iguais fórmulas estruturais e eles vão diferir nas fórmulas espaciais. A isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, ela pode ocorrer em dois casos. Em compostos que apresentam ligações duplas ou em compostos cíclicos. Por quê, professora? Vamos ver. No caso de compostos que apresentam uma ligação dupla, a ligação π, vamos lembrar, a ligação dupla ela é composta por uma ligação sigma e uma ligação π. Então, a ligação π entre os carbonos impede a rotação entre eles. E esse impedimento da rotação impede que os ligantes também troquem de posição, ou seja, rotacionem junto com o carbono. A ligação dupla, ela divide também o espaço em dois planos, que a gente pode ver aqui por essa linha verde. Um fica acima da ligação π e o outro abaixo da ligação π. Também temos o mesmo tipo de isomeria geométrica, que pode ser chamada de isomeria bayeriana, isso quando se trata de um ciclo. Nesse caso, os átomos de carbono dos ciclos não giram ao redor de suas próprias ligações. Então, da mesma forma, não terá rotação entre os ligantes e os ligantes ficarão fixos. Quais são, então, as condições de existência para que a gente tenha a isomeria geométrica? As condições são: a primeira delas, que a gente tem em cadeias abertas uma ligação dupla entre os carbonos, ou que a gente tem uma cadeia cíclica. Então, vamos olhar o nosso exemplo. Nesse nosso exemplo, não temos uma ligação dupla entre os carbonos. Nesse caso, poderá haver rotação entre esses ligantes. Então, o hidrogênio vai poder vir para baixo do plano e o oxigênio para cima do plano,
como as setas em vermelho demonstram para vocês. Se pode ocorrer a rotação entre os ligantes, essas duas estruturas tratam do mesmo composto. Então, nesse caso, nós não temos isomeria configuracional geométrica. Ainda falando sobre as condições de existência, a primeira, então, é que a gente tenha cadeias abertas com ligações duplas. Então, nesse nosso próximo exemplo, nós temos uma cadeia aberta com uma ligação dupla entre os carbonos. Uma outra condição de existência é que os substituintes eles sejam diferentes no mesmo carbono. Também obedeceu a essa condição. Então, o hidrogênio ele é diferente do CH3. Hidrogênio diferente de CH3. Nesse caso, a gente vai poder definir a isomeria configuracional geométrica. Vamos ter os isômeros cis e o isômero trans. O que significa isômero cis? Significa próximo a, ou seja, os radicais iguais ou de maiores Z, que é o número atômico, estão do mesmo lado do semiplano. Então, a gente vai lembrar que a ligação dupla, ela gera um plano. Nós temos radicais substituintes para cima dessa ligação dupla, da ligação π, e substituintes abaixo da ligação dupla. Quando esses substituintes, eles obedeceram aquelas condições de existência, como é o caso desse nosso exemplo genérico, né? Nesse caso, o isômero cis, para ser isômero cis, os radicais iguais ou de maiores números atômicos têm que estar para o mesmo lado do plano. E para ser o isômero trans, que significa através de, os radicais iguais ou de maiores números atômicos devem estar em lados opostos do plano. Lembrando que R1 e R3 devem ser diferentes, e R2 e R4 também devem ser diferentes. Essa condição não impede a possibilidade de 3 ou até 4 substituintes diferentes. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos verificar se temos as nossas condições de existência. Cadeia aberta com ligação dupla, ok. Cadeia aberta com ligação dupla. Os substituintes são diferentes no mesmo carbono? Sim, hidrogênio diferente de CH3, hidrogênio diferente de CH3. Hidrogênio diferente de CH3, CH3 diferente de hidrogênio, ok. Os substituintes são diferentes no mesmo carbono. Nesse caso, os substituintes ou radicais de maior Z, ou seja, de maior número atômico, que no caso aqui será o CH3, eles estão para o mesmo lado do plano, para baixo da ligação π. Vou definir esse isômero cis-trans como isômero cis. O exemplo do lado, nós temos os substituintes de maior número atômico em lados opostos. Então, nesse caso, nós temos o isômero trans. A mesma coisa acontece aqui na ligação dupla. Para o mesmo lado cis, lados opostos, trans. Nós temos a ordem de prioridade dos substituintes, que segue a regra de Kahn
Ingold e Prelog. Nesse sistema, as prioridades dos substituintes são determinadas a partir dos números atômicos de seus átomos. O fundamento é: quanto maior for o número atômico, maior será a prioridade. Então, nesse caso, maior número atômico do cloro, maior prioridade. Maior número atômico para o flúor, maior prioridade. Se os substituintes de maior prioridade estão em lados opostos, esse isômero é um isômero trans. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que é isomeria geométrica. Não esqueçam de clicar no sininho, dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Até a próxima aula. Beijos, tchau!